Eu tenho 13 anos e faz uma semana que eu descobri que eu tô grávida do meu primo. Eu tô grávida de 3 meses. E assim, tudo começou com uma brincadeira, né, na escola. Uma amiga minha de sala sabe que eu gosto muito dele. E aí a gente tava brincando de verdade ao desafio e ela desafiou ele a me beijar. E aí a partir desse dia a gente começou a ficar. Sempre que dava a gente ficava. Sempre que eu via ele, a gente ficava. E eu gostava muito de ir lá na casa da minha tia, na casa dele, né? E aí quando a gente tava lá sozinha, a gente aproveitava e dava uns beijos, a gente sempre ficava. Mas o meu primo sempre foi muito galinha. Ele sempre ficava com um monte de menina na escola, ele sempre ficou. Então ele sempre se sentiu gostosão, bonitão. E teve um dia que eu tava em casa e ele me mandou uma mensagem falando que minha tia tava me chamando lá na casa dele, que eu sempre ajudava minha tia na faxina lá da casa dela e sempre ia lá ajudar ela. E aí eu fui, falei que eu ia. Aí eu fui, cheguei lá, minha tia não tava lá. E aí ele falou que minha tia tinha saído e eu acabei esperando ela, né? Sentei lá do lado dele no sofá e acabei esperando ela. E aí minha tia demorou um pouquinho, que ela tinha ido no mercado e eu fiquei lá com ele. E ele acabou me beijando de novo. E eu já gostava dele e eu achei que a gente tava namorando, né? E aí, né, nessa mesma semana que ele falou pra mim que não era pra me falar nada pra ninguém sobre o beijo, ia ter um passeio no colégio. E eu ia nesse passeio, minha mãe tinha deixado e ele também sempre ia no passeio, né? E aí a gente ficou lá, né? E uma amiga minha tinha visto ele ficar com uma menina também, no mesmo dia. Ele ficou com uma menina do mesmo colégio que a gente. E eu fui conversar com ele, fui falar com ele, porque ele tinha ficado com a menina e tal, que a gente tava namorando. E aí ele falou que era mentira, que ele não tava ficando com a menina, que ele não ficou com a menina e que ele gostava de mim. E eu acreditei, né? Fiquei feliz, porque eu gostava dele. Nesse mesmo dia do passeio, à noite, ele me ligou falando pra mim que a minha tia não tava em casa, que era pra mim assistir um filme com ele, só que ele ia estar sozinho. E eu falei que ia, mas eu tava com muito medo porque ele ia estar sozinho. Aí eu falei pra ele que não ia dar pra mim ir, porque minha mãe não ia deixar. Só que ele falou que se eu não fosse, que ele ia ficar chateado. Aí eu falei pra mim não deixar ele chateado, que eu fiquei com medo dele não querer mais ficar comigo, pra mim não deixar ele chateado. Eu peguei e falei pra minha mãe que minha tia tava me chamando pra ir lá e que eu já voltava. E minha mãe sempre deixava quando eu pedia pra ir dormir lá na casa da minha tia ou quando eu pedia pra ficar lá mesmo, um pouquinho. E aí eu cheguei lá, eu falei pra ele que ia, e aí a gente combinou, ele ia abrir o portão pra mim. E aí quando eu cheguei lá no portão, ele abriu o portão pra mim. Ele tava assistindo o filme mesmo. Aí eu sentei lá do lado dele, a gente ficou assistindo um pouco de filme e depois ele me beijou. E eu já tava com medo porque não tinha ninguém lá na casa dele, porque começou a ficar mais quente, sabe? Ele começou a passar a mão em mim. E aí rolou, eu fui, perdi a virgindade com o meu primo. E nessa mesma noite eu acabei ficando grávida. Eu tô grávida de 3 meses, como eu falei pra vocês, né? Eu fui no hospital com uma amiga minha da escola, com a minha melhor amiga, e descobri que eu tô grávida. Hoje em dia eu falei com ele, faz uma semana, né, que eu descobri, aí faz uma semana que eu falei com ele. Eu contei pra ele que eu tava grávida e que o filho era dele. Ele simplesmente me ignorou, falou que é mentira, que eu devo ter ficado com outra pessoa, e sendo que eu era virgem, eu não fiquei com mais ninguém. Eu não contei pros meus pais, a minha mãe até falou que eu tô mais gordinha, só que ela não desconfia de nada, ela acha que eu tô gordinha mesmo, mas eu tô grávida. O meu primo não quer saber, não quer falar nada, eu tô desesperada. Minha barriga já tá aparecendo já e eu preciso contar pros meus pais, mas eu não tenho coragem. E ele falou que se eu contar pro meu pai ou pra minha mãe, que ele vai falar que é mentira minha, que o filho não é dele, que ele nunca ficou comigo. E assim, eu fui comentar com uma amiga minha, né, com a minha amiga, e ela falou pra mim abortar o bebê, porque meus pais vão brigar comigo e eu tenho medo dos meus pais me expulsarem de casa também, sabe? Aí eu tô nessa, não sei o que fazer.